Glória a Deus, como Deus é bom, Deus é maravilhoso. Abra a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro. Nós vamos ler ali o capítulo 1. Se você não assistiu o culto passado, nós falamos sobre renovo, para que Deus viesse a renovar as nossas forças. Tivemos vários testemunhos durante a semana, várias pessoas nos procuraram e disseram que as suas forças foram renovadas. Então, incentivo você a assistir novamente essa palavra, passar essa palavra para pessoas que precisam realmente de um renovo. Você que está nos assistindo ou que está aqui, que não assistiu e quer renovar suas forças. Nós sabemos que é o Senhor que renova as nossas forças. Nós sabemos que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Correrão, não se cansarão, voarão com asas como de águias. Amém? O Senhor renova. A palavra do Senhor renova as nossas forças. O Senhor Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então nós pregamos isso na semana passada e eu te convido a assistir isso porque é tremendo. O renovo do Senhor. E hoje eu queria falar sobre esperança. Que você tenha esperança. Fale para o seu irmão assim: o Senhor quer que você tenha esperança. Mas também que você leve esperança. Amém, irmão? Nós vamos ter, eu até fiz esse tema e depois me lembrei que sábado agora nós temos o Esperança Curitiba, que é do Will Graham. Inclusive eu vou estar recebendo ele, na quinta-feira fui convidado para estar recebendo o Will Graham, e na quinta-feira estaremos com ele. Vai ser uma bênção, né, que é o neto lá do Billy Graham. Eu acompanhei todas as reuniões, e esse evento vai ser uma bênção, e é um evento Esperança Curitiba. Por quê? Porque a gente precisa levar esperança para o mundo. O Senhor Jesus Cristo é a esperança verdadeira para o mundo. Existem muitas esperanças falsas. Tem muitos políticos que prometem coisas e depois não cumprem. A pessoa, mas eu tinha uma esperança nessa pessoa. A pessoa que espera em homens, ela se frustra, independente do homem, porque o homem é falho, independente se é o pastor, independente se é... Eu nunca me esqueço, nunca. Uma vez o pastor Isaías Figueiró, lá de Porto Alegre, ele contou isso. Ele estava chegando perto da igreja e daí tinha um bêbado na rua e o bêbado falou: pastor Isaías, eu me converti com o senhor. Daí ele olhou para o bêbado e falou assim: por isso que você está aí. Por isso que você está aí bêbado. Porque você se converteu comigo, eu sou um homem. Eu não tenho o poder de transformar a sua vida. Você precisa se converter com o Senhor Jesus Cristo. Então a tua esperança não pode estar numa placa de igreja, num pastor, numa denominação, no teu pai, num amigo, num político, num empresário, no teu chefe, na tua empresa. Tire a tua esperança disso, porque você vai se frustrar. Não que nós não devamos nos espelhar em pessoas boas, em pessoas que cumprem o evangelho, que dão bom testemunho. Isso é bom, mas a minha esperança não pode estar. Porque essa pessoa é sujeita à queda, é sujeita a falhas, é sujeito a doença, é sujeito a tudo. E aí a gente, meu Deus, mas se ele caiu, então eu vou cair também. E não é assim. A nossa esperança tem que estar no Senhor Jesus Cristo, amém? Fale isso para o seu irmão, declare isso para o seu irmão. Fale, a sua esperança tem que ser Cristo. Essa é a nossa verdadeira esperança. Senão a gente vai se frustrar. E hoje eu queria falar disso, sobre a esperança, sobre nós termos esperança e nós levarmos essa esperança. Nós não podemos ser egoístas. Existem cadeiras aqui vazias, nós vamos orar no final do culto, eu vou interromper depois, a gente vai interromper a nossa programação, a transmissão, e nós vamos orar hoje, porque se o Senhor nos deu essa quantidade de cadeiras, nós temos uma responsabilidade para orar, e nós não vamos parar de orar, a não ser que Deus dê uma direção, daí nós vamos dar essas cadeiras, as que estão sobrando, para outra igreja, e vamos diminuir aqui o nosso culto, né, o nosso púlpito, vamos colocar ali mesa de pebolim, mesa de
de ping-pong, e aí vamos fazer daqui um clube. Amém, irmãos? Ou não é amém? Então nós precisamos ter um foco. Se Deus falou para nós termos essas cadeiras, nós vamos colocar pessoas nessas cadeiras. Então nós vamos orar por isso nessa manhã. Aí nós vamos interromper a transmissão, nós vamos orar, nós vamos profetizar, porque a palavra, ela tem poder. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos fazer isso. E a nossa esperança está em Cristo, não está em homens. E nós precisamos levar essa esperança para pessoas que estão sem esperança lá fora. Tem muitas pessoas que estão sem esperança. Estão desanimadas da vida, estão desanimadas com o homem. O que você mais ouve hoje, no nosso dia a dia, o que a gente mais tem ouvido é: eu não acredito mais nas pessoas. Eu não acredito mais na empresa, eu não acredito mais em político. Isso é terrível. Mas por que isso? Porque a nossa esperança está no lugar errado. Ela não está em Cristo. A nossa esperança tem que ser Cristo. E aqui esta carta foi escrita pelo apóstolo Pedro. Ela foi escrita em grego. Então, provavelmente, os estudiosos da época dizem que provavelmente foi alguém que ajudou ele até a escrever. Porque foi escrita de uma forma muito boa. Uma forma muito perfeita. Foi uma das primeiras cartas que foram escritas aqui no Novo Testamento. E esta palavra aqui, ela foi direcionada de uma forma universal. Muitas vezes as cartas de Paulo eram destinadas a uma igreja, ou a alguma pessoa, ou a algum discípulo. E esta carta de Pedro aqui, ela foi direcionada de uma forma universal. E essa forma universal aqui que ela foi levada, tem um motivo. De cristãos, foi para cristãos. A maioria eram pobres, que estavam recebendo perseguições em suas cidades. E essas perseguições eram perseguições onde eles eram mortos, onde eles eram expulsos da sua casa, onde eles eram perseguidos para saírem das suas cidades com as suas famílias, já não tinham muitos recursos, porque uma pessoa que é rica, às vezes ele pode ir para uma outra cidade, ele leva lá joias, dinheiro, e aí ele vai lá, compra uma outra casa e fica mais tranquilo, ou compra uma chácara longe. Mas eram pessoas com poucos recursos, ou às vezes sem nenhum recurso, e que iam lá com a roupa do corpo, iam ter que ser sustentados pelo Senhor, para lugares que eles não conheciam, que eles não sabiam. Então o apóstolo Pedro estava falando assim: olha, por favor, não ponham a sua fé, a sua esperança nisso. Não se frustrem com as coisas que estão acontecendo. Não coloquem os seus olhos nas circunstâncias que vocês estão passando, mas coloquem os seus olhos no Senhor. E nos dias de hoje, porque a Bíblia, ela não, ao contrário de até pastores que têm falado que tem que atualizar a Bíblia, irmãos, a Bíblia é atual. A Bíblia não precisa ser atualizada, não tem nenhuma página aqui que precisa ser rasgada, por mais que vão rasgar. Escutem o que eu estou falando. Daqui a pouco eles vão rasgar algumas páginas, vai ser proibido você pregar algumas coisas. Já é proibido, em alguns países já é proibido. Eu estava vendo esses dias na Finlândia, se não me engano, que você não pode mais pregar sobre o casamento. O casamento entre um homem e uma mulher você não pode, porque senão você está... confrontando, discurso de ódio, exatamente. Você está fazendo pregar que um homem e uma mulher devem se casar numa igreja é um discurso de ódio. Então a gente vai rasgar uma parte. Depois que eles rasgarem, daí eles verem que não dá mais para rasgar, daí eles vão proibir. Você vai ter a Bíblia escondida. E talvez eles entrem na tua casa para tentar descobrir, porque um vizinho te dedurou, olha, tem Bíblia lá na casa. Eles vão pegar e vão rasgar esse livro. Você tem dúvida que isso vai acontecer? Está sendo muito claro isso, é bíblico isso. Vai se conseguir? Não vai se conseguir. Já tentaram acabar com as Bíblias, acabar com os cristãos, acabar com o cristianismo. Só vai crescer. Fale assim: a Bíblia está dentro de mim. Então nós vamos ser Bíblias vivas. Então para acabar com a Bíblia vão ter que matar a gente. Vão ter que matar, porque você vai saber de cor. Vai sair, o Espírito Santo vai fluir a palavra com revelação e com poder.
Por isso que é importante nós estarmos estudando a palavra. Você precisa saber ali, decor, precisa saber tudo, estudado, tem que estar dentro de você. Você tem que saber assim a ordem dos livros ali, você tem que saber Gênesis, você tem que saber aonde que está Apocalipse, você tem que saber o Novo Testamento, que fala ali, Mateus, Lucas, Marcos, João, Atos. Você tem que saber. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, o que que fala? 1 Coríntios fala do amor, o que que é o amor, o que que está escrito na palavra, porque senão, daqui a pouco não vai ter mais a palavra. Ou talvez um dia você vá em algum lugar que é proibido levar a Bíblia, é proibido, você tem que estar dentro, tem que estar dentro de você. A palavra e o poder de Deus e o Espírito Santo de Deus tem que estar habitando em você. Amém? Então é importante isso, incentive isso na sua casa, na sua família, a ler a palavra de Deus, a estar com ela no seu coração, nos seus lábios, de você manejar bem, nem tanto a palavra, mas manejar aqui na tua língua, que você, quando precisar, você já tem aqui o versículo exato, para que ninguém traga falsas profecias, falsas palavras, porque se você às vezes não tem onde conferir, você tem que conferir no seu coração, e a palavra, o seu coração vai estar cheio da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então é importante isso. Então aqui Pedro está passando uma esperança para eles, porque senão imagina, olha a situação, ser perseguido. Entre o intervalo da ceia, que nós fizemos um café aqui maravilhoso, eu fui no banheiro, daí estava o Mário ali no banheiro, daí eu falei, Mário, Deus é bom, daí o Mário estava lá, Deus é bom, e nós falamos, Deus é bom, mas quando eu falei Deus é bom, eu pensei, será que eu falaria Deus é bom numa situação dessa aqui? Onde a minha casa tinha sido invadida e eu precisava ir para outra cidade? Nós podemos falar isso, que Deus é bom? Os nossos irmãos que estão lá no Paquistão, que eu tenho orado pela uma igreja lá do Paquistão, tenho orado semanalmente por eles, onde eles estão sendo perseguidos e alguns irmãos saíram, foram tirados das suas casas, estão lá em outras cidades, sem nada, com a família, passando necessidade. Será que eles podem cantar que Deus, porque Ele vive, posso crer no amanhã e Deus é bom, Deus é maravilhoso? Será que eles podem se olhar sem comida, perseguidos, com medo? Deus é bom e podem sorrir, sim ou não? E será que nós faríamos isso? Ou nós falamos apenas que Deus é bom porque nós tivemos um bom café, uma boa comida, porque a gente pode praticar esporte, né, pastor Adriano? Nós podemos jogar pádel e se alegrar lá no pádel. E o pastor Tiago agora vai ser papai. Olha quantas bênçãos. Nós precisamos das bênçãos para dizer que o Senhor é bom? Não. Quem deu esse não? É isso mesmo, Marcos. Não. Esse não forte. Nós não precisamos disso. Isso é bom. Bom ter bênçãos. E é uma bênção a gente poder crescer, multiplicar, tomar café, ter comunhão, comprar uma boa roupa, ter um bom carro, ter uma boa casa. Claro que isso é bom. E nós glorificamos a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá. Eu nem comecei a palavra ainda. Está difícil. Nós podemos agradecer a Deus pela nossa amizade, pela nossa família. Mas não é isso. Essa não é a nossa esperança. Não é isso que vai fazer com que a nossa alegria seja de todos os dias, né, pastor Dinei? Não é isso que tem que causar a nossa alegria pelas bênçãos, pelas vitórias. Claro que isso é bom e devemos comemorar, e eu comemoro e glorifico a Deus. Mas Ele é bom porque Ele é bom. Ele é bom porque Ele nos prometeu algo também tremendo, que é lá no céu, que não vai ser aqui na terra. Podemos comemorar as coisas aqui? Podemos, mas não é isso que tem, não é disso que vem a nossa alegria. Porque senão você vai se frustrar. Porque quando vir a perseguição e cristãos começarem a se entristecer e quererem, não, eu não quero mais saber desse evangelho, porque eu quero um evangelho que vitórias. E aí você vai se afastar do verdadeiro evangelho. E você vai se afastar de Cristo, porque Cristo falou assim, toma a tua cruz e me segue. Porque o Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo.
As coisas não podem ser visualizadas só nas bênçãos, só nos momentos onde tem uma alegria momentânea, onde tem uma vitória. Nós precisamos ser que nem esses cristãos aqui, ó, perseguidos, não tenho nada, perdi tudo, perdi família, perdi dinheiro, perdi tudo, e eu tenho alegria. Porque o Senhor me prometeu alegria, não me prometeu carro novo. O Senhor me prometeu paz, e não que eu vou ter muito dinheiro. O Senhor me prometeu que vai suprir. Então esses cristãos que iam para outras cidades, se precisasse, Deus jogava pão do céu. Elias foi sustentado lá por corvos. Nós pregamos isso semana passada. Então se precisar levar corvo para te sustentar, o Senhor te sustenta. Se precisar num lugar lá tirar a água da rocha, Ele vai tirar a água da rocha. Mas o que Ele prometeu foi alegria, paz. E o que Ele nos promete, e aqui o apóstolo Pedro vai falar, que Ele nos promete um reino inabalável. Vai nos prometer que nós somos cidadãos de um reino que vai durar para sempre, que vai ser eterno, e que neste mundo aqui nós somos forasteiros. Nós não pertencemos, nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a isso aqui. Então esse nível de pertencimento tem que sair da sua vida, sair do seu coração, senão você fica preso aqui. E aí você fica tão preso aqui, se você perder alguma coisinha, você fica brabo. Nós não podemos nos irar, nos brigar, porque perdemos alguma coisa, porque isso aqui não vale nada. O que vale é lá no céu. Lá é a eternidade. Nós vamos viver aqui 70, 80, 90, talvez 100 anos. Os que se cuidarem bem da sua saúde podem viver até 100 anos, ou um pouquinho mais. Mas a eternidade, então nós precisamos pregar sobre o céu para as pessoas, pregar sobre a eternidade para as pessoas saírem um pouco deste olhar terreno. Nós precisamos tirar o egoísmo do nosso coração para algo maior. Tem algo maior, irmãos. Tem pessoas que só ficam reclamando, a política, o país, isso e aquilo. Irmãos, fala para ele, desfoca o teu olhar, vamos olhar para outra coisa maior, vamos falar de algo mais nobre, de algo mais importante. É uma grande brecha hoje, quando a pessoa vem reclamar da política, reclamar da situação econômica, você fala assim, vamos falar de algo mais importante, que não vai acabar, que não vai ter problema. Deixa eu te apresentar uma pessoa que ela não vai mentir para você. Eu vou te apresentar uma pessoa que é verdadeira. Existe uma pessoa verdadeira. Tem pessoas que falam assim, eu não acredito em político nenhum, porque se ele for, ele vai se corromper. Não estou falando que é a minha opinião, estou dizendo que pessoas falam e vocês já ouviram isso. Eu não acredito em nenhum político. Ah, você não acredita em nenhum político? Por quê? Porque são pessoas. Eu vou te apresentar um que você pode acreditar, e eu vou te mostrar, e ele tem poder. É uma brecha para você evangelizar, irmãos. Aproveite essas brechas para você evangelizar. E se a pessoa não quiser receber a tua palavra, bate a sandália, bate o teu pé, tira o pó e vai para outro. Porque nem todo mundo vai receber o evangelho. Se fosse assim, todos aceitariam a Cristo, os fariseus iam se arrepender, não matariam ele, não colocariam ele numa cruz. Ele era o poder de Deus. Ele fazia milagres, todos os milagres. Ele não é que nem nós, que às vezes precisamos orar, e perseverar em oração para haver uma cura. Ele chegava e curava, todos. E mesmo assim, muitos não o receberam. Endureceram o seu coração, fecharam o seu coração. Eu não quero. Afasta que eu não quero. Eu não quero o teu amor, eu não quero o teu perdão, eu não quero o teu milagre. Quero viver da minha maneira, do meu jeito, mergulhado no meu pecado. 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Quem é eleito aqui? Amém? Só tem 5 eleitos? Quem são os eleitos aqui? Amém? Que são forasteiros. São forasteiros.
Somos forasteiros. Não se amarre muito à sua casa, não se amarre muito ao seu emprego, à sua cidade, não se amarre muito à sua família, porque nós vamos subir, o tempo está se findando, nós estamos daqui a pouco indo para um outro local. Não se engane. Não se engane. Da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos, nós somos eleitos. O Lula lá foi eleito presidente do Brasil, nós somos eleitos, cidadãos do céu para sempre. Ele vai ficar 4 anos, e depois não sei qual é o fim dele. Nós somos eleitos, eleitos para sempre. Imagine um presidente for eleito para sempre, sempre vai ser o presidente. Nós somos eleitos para sempre. É bênção, não é, irmãos? Com um corpo, vamos ter um corpo renovado. Se um presidente fosse eleito para sempre, ele uma hora ia morrer. Então, não é para sempre. Nós não, vamos ter um corpo renovado. Vamos ter um corpo glorificado. Vamos ter um corpo sem doença, sem cansaço, sem dores. Amém, irmãos? Olha que glória isso. Só não é glória para quem não acredita, só se você não estiver acreditando. Se você passar isso com convicção para uma pessoa, no mínimo ela vai te ouvir, irmãos. No mínimo ela vai te ouvir. Uma vez eu vim com um cliente meu, se um dia ele assistir, ele vai saber. Um cliente meu veio lá de Florianópolis comigo. Nós viemos no mesmo carro. E ele era ateu. E ele falou para mim assim, fale da sua religião para mim. Fale de Jesus para mim. Aí Florianópolis, até Curitiba. Falei, que oportunidade que eu estou tendo. E eu falei de Florianópolis até Curitiba. Nós paramos na frente da minha casa e não tinha terminado ainda, mais de 4 horas. E eu falei, vamos comer uma pizza lá em casa. E fomos indo e conversando. E parará. Daí, Patrícia, amor, eu estou levando um cliente meu aí e tal, não fica bravo, mas estou pregando o plano da salvação aqui. Né? E a gente continuando comendo pizza e terminando, e terminei lá em casa. Daí ele olhou para mim e falou assim, peraí, então, se tudo que você está falando for verdade, eu vou para o inferno, é isso? Eu falei, exatamente. Então, se eu aceitar a Cristo, eu estou salvo. Isso mesmo, se arrepender dos seus pecados. Olha que oportunidade. E ele falou, vou pensar nisso. Talvez esteja pensando, talvez já tenha se convertido. Irmãos, olha que oportunidade. É bênção ou não é bênção? Mas por que ele falou isso? Por que ele falou, fale do teu Jesus? Você acha que ele queria falar, fale do teu Jesus, para alguém que não pratica o que fala? Para alguém que não dá um bom testemunho? Para alguém que não brilha nos olhos quando fala de Cristo? Ele testemunhou um milagre num restaurante, onde eu orei lá por uma pessoa, eu e a Patrícia, e essa pessoa foi curada. Ele testemunhou isso. Ele viu a vida, ele viu como a gente fazia no trabalho, ele viu como nós fazíamos toda a condução de uma consultoria, ele viu isso na prática. E isso fez com que ele falasse, esse homem, ele tem uma credibilidade para me falar algo, então me fale de Jesus. Talvez um dia ele possa estar no finalzinho da vida dele, lembre dessas palavras e se converta e fale, eu quero aceitar. Eu, pensando bem, eu não quero correr o risco. O Senhor ainda tem chance, e o Senhor vai falar, tem chance. E se ele se arrepender verdadeiramente, ele vai estar no céu. E o dia que ele estiver naquele lugar, lá no céu, ele vai me agradecer por aquele momento de Florianópolis a Curitiba, e a eternidade inteira ele vai ser grato. Isso é um galardão meu. E pode ser teu, nas vidas que você falar do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma oportunidade agora essa semana. Tem 1000 pessoas orando, 1000 pessoas, uma pessoa está vindo dos Estados Unidos para um estádio. Eles estão bancando tudo, pagaram o nosso ônibus. Pagaram 200 ônibus para que nós levássemos pessoas lá. Tem pessoas nos Estados Unidos orando, estão orando por Curitiba. Há meses, várias reuniões, vários encontros, intercessores,
Para quê? Para que pessoas sejam salvas na nossa cidade, não na cidade deles. Porque eles entenderam o Evangelho, entenderam o que é pregar o Evangelho. E muitas vezes nós ficamos num comodismo. Eu estou salvo, que se vire os outros. O problema é dele. E a gente fica ainda apontando a mão e fala, vai para o inferno sim. E glória a Deus que vai para o inferno. Eu não quero nem que se converta esses políticos sem vergonha. Tem que ir para o inferno pagar tudo. E vão ficar pagando. Eu queria ter uma câmera no inferno para ficar vendo. Assim, em vez de ver Big Brother, você vê lá os caras no inferno. Big Inferno. Nós no céu numa boa e vendo lá. Vamos lá ver o canal hoje. O que o diabo está fazendo com aquelas vidas, com aquelas almas. Irmãos, a gente pode brincar, mas isso é uma verdade. A gente pode brincar, mas tem pessoas indo agora para o inferno. O inferno existe. Estão querendo dizer agora, cristãos, irmãos, que se dizem cristãos, igrejas que se dizem cristãs, estão dizendo, não é bem assim. Esses dias um líder cristão aqui, que está aqui em Curitiba, falou, se ele me ouvir, ele vai ver. Ele teve a petulância. E é a igreja que vocês já devem ter ido, e é pessoas na internet que vocês às vezes ouvem, que eu já vi pessoas do nosso meio aqui falar, olha que bênção, pastor. Olha que pastor abençoado, cuidado com o que você ouve, porque às vezes ele fala 9 coisas na palavra e a 10ª é para te levar para o inferno, é para te tirar do caminho. Cuidado, irmãos, com o que você ouve, cuidado. Valide pessoas que você vive, você vê a vida dela, não que falam coisas na internet. Porque na internet ele fala uma coisa, mas por trás, numa mesa, ele falou para mim que o diabo ia se converter. Não, o plano de Deus é para o diabo, os seus anjos se converterem. Se o diabo e os seus anjos se converterem, eu já falei para vocês isso, né? Que o diabo e os seus anjos se converterem é porque daí não vai ter inferno. Se não vai ter inferno, a gente pode viver a vida do jeito que a gente quer. Deve ter uma meia dúzia aqui que eu sei, que já assistiram coisas, que bênção, pastor, que bênção, olha que bênção a pregação. Cuidado com pessoas que têm habilidade de vir aqui no púlpito e mentir. É muito fácil, falar e não fazer, muito fácil. Tem igreja que está cheia, sendo enganada porque tem gente que está falando coisa, mas não está vivendo. É sério, irmãos. Não perca as oportunidades que o Senhor te dá. O inferno existe. Deus existe. Ele vai voltar. E as coisas vão terminar. Está difícil de continuar pregando aqui. Continuar na palavra, né? Eleito segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, fale assim, muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Olha que coisa linda, olha que coisa linda isso aqui. Pela misericórdia dele, não foi porque nós somos bonzinhos, não foi porque nós fizemos boas ações, porque nós ajudamos os orfanatos, não foi porque a gente juntou dinheiro e mandamos lá para o Paquistão, para a África. Olha que bonzinho que nós somos, vamos tirar foto, pastor Tiago, nós entregando cesta básica. Olha que lindo isso. Não foi por causa disso, foi pela misericórdia de Deus, porque Deus nos ama, porque Ele me ama e Ele te ama, Ele ama nós. E Ele falou assim, eu preciso ajudar, eu preciso salvar essa geração. Foi pela sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, não é para uma esperança que passa, não é para uma esperança que vai nos frustrar. Você pode ter esperança, que aconteça o que acontecer, a sua casa no céu está guardada.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Amém? Olha que lindo isso. Hein, seu Luiz? Sua casa está lá, pintadinha. É grande, seu Luiz. As ruas são de ouro. A maçaneta é de diamante, seu Luiz. O senhor não tem ideia. Aqueles sheiks, seu Luiz, que moram naqueles palácios, aquilo ali não vai ser nem a casa do caseiro. É coisa linda, maravilhosa, que o senhor separou para o seu Luiz, para a dona Ivone. Olha que coisa linda, seu Luiz. O senhor já imaginou isso? A casa está paga, seu Luiz. Não tem que pagar a prestação. Não tem que financiar nada. É sua. Para quando? Para sempre. E ela não precisa fazer reforma, porque ali não vai desmontar nada. Olha que coisa linda. Preparou para nós. É uma viva esperança. A gente pode crer nisso, a gente pode falar disso. Eu não estou lhe enganando, seu Luiz. O senhor não vai um dia me cobrar, poxa, pastor Guilherme, o senhor falou disso e não... Não vai acontecer. Vai acontecer. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele já ressuscitou. Para uma herança incorruptível. Não vai ter ninguém que roube, não vai ter traça, não vai ter ferrugem. É incorruptível, não tem corrupção. Sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Para nós, que sois guiados pelo poder de Deus. Nós somos guiados. Quando nós aceitamos a Cristo, é o primeiro passo. Depois nós somos guiados. Temos que andar num trilho que vai direto para a glória, mas nós não podemos sair nem para a esquerda nem para a direita. Precisamos ser guiados pelo Espírito. Fala assim, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo até o fim dos meus dias. Entendeu? Porque se você for guiado pela tua carne ou por alguém que está na carne, isso vai te desviar. Por isso que é o perigo desses pastores que falam essas coisas erradas, porque eles guiam as ovelhas para um outro caminho. Nós precisamos cuidar com isso. Pelo poder de Deus, mediante a fé, a nossa fé, que nós cremos nessa verdade, cremos no Senhor Jesus Cristo, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Não vai ser revelada agora, no último tempo a gente vai falar, realmente era verdade. Quem vai falar assim, realmente era verdade, é aquele que não acreditou. E vai ter que se dobrar, e a sua língua vai ter que confessar, porque toda língua confessará que o Senhor é Cristo, que Cristo é o Senhor. Toda língua, mas nós vamos estar em gozo, em alegria, em júbilo, em vitória, porque tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nisso exultais, embora no presente, agora está falando de hoje, e a Bíblia, ela é atual, ela não é só para aquela época. Não é agora todo mundo cristão agora, olha, isso aqui é naquela época, agora todos os cristãos só têm vitória. A pessoa entra na igreja, é bem abençoada, ela é curada, ela é totalmente curada, ela fica rica. Não é assim, é igual agora. Só que alguns têm provas de uma forma, outros têm provas de outra. Alguns estão tendo a prova na própria carne, são perseguidos, a sua igreja invade a sua igreja, queimam a sua igreja, queimam as suas casas, matam, prendem, põem na prisão. Outros vão ser perseguidos de outra forma. Você é perseguido no teu trabalho, você é perseguido na tua família, tiram um sarro de você. Eu fui o primeiro a me converter na minha família. Eu fui lá do alto, lá para baixo. Eu era o bonzinho da minha família, eu virei o pior dos piores. Aquele que abandonou a fé da família. Aquele que jogou fora o que nossos avós, bisavós nos ensinaram. E fui caçoado, nem convidado mais eu era para... me tiraram, me deletaram. Tinha tia minha que não queria mais nem que eu tivesse contato com meus primos, porque eu ia contaminar eles. Essa é uma forma de perseguição. É uma dor que não é por fora, é por dentro. Tem dores que são por dentro. Entendeu?
Eu saía de casa e meu pai falava assim, vai dar dinheiro lá para pastores ladrões. Meu pai falava assim, vocês vão tanto na igreja, eu e minha esposa, que Jesus, quando está lá na cruz, ele olha para vocês e fala assim, vocês de novo aqui? Né? E ficava gozando de mim, tirando sarro. Isso magoa por dentro. Tem coisas que você prefere, às vezes, apanhar. É menos doloroso apanhar por fora do que por dentro. Então a gente às vezes pode falar, não, mas eles estão sendo perseguidos na carne, mas às vezes a gente também é perseguido aqui. Nas empresas. Vocês não imaginam o que já falaram de mim nas empresas. Quando eu era diretor de empresas. O pessoal falava assim, não, o Guilherme não quer que a empresa vá bem, ele quer montar uma igreja aqui dentro. E era verdade. e nisso eles falavam a verdade. Amém, irmãos? Então, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então nós vamos ser provados. E o apóstolo Pedro falou assim, vocês vão passar por provação, já estavam passando, né? E eu sei que vocês também passam, e eu passo. Passamos na nossa família, passamos com as nossas finanças, com a nossa saúde, passamos através de pessoas que falam mal de nós, que tiram sarro, que falam, cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? O meu Deus aqui, eu estou tudo bem aqui, você, cadê o teu Deus? A gente não pode cair nessa, porque o nosso Deus, o que Ele prometeu, Ele nos dá. É que às vezes a gente quer dar uma de, mas olha, meu Deus, Ele dá isso, Ele dá aquilo. Não, teu Deus dá paz, dá amor, supre as tuas necessidades, abre portas, cria caminhos no deserto. Você prega a verdade, porque se você pregar mentira, aí eles vão te pegar. Você fala, meu Deus, cura tudo, eu não preciso tomar mais remédio. Quem disse isso? Não, o pastor não tinha plano de saúde, não precisava fechar os hospitais, não tinha médicos na igreja. Tem médicos na igreja, tem dentistas na igreja. O Senhor usa a medicina, o Senhor usa os dentistas. Então você precisa pregar a verdade. O problema é que tem gente que prega mentira. Daí a mentira não se sustenta, mas a verdade se sustenta. Não tem nada aqui na Bíblia que não se sustente. Porque a verdade se sustenta. O que tem é promessas que ainda não foram cumpridas. O Senhor Jesus Cristo não voltou. Aí é uma questão de tempo. Então Jesus não voltou. Nós não fomos arrebatados ainda. Nós não vimos lá as nossas casas celestiais ainda. Isso é pela fé, mas tem muita coisa que já cumpriu. Jesus já veio. Para quê? Então, para que nós recebemos provações? Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, então a nossa fé ela é mais preciosa do que o ouro. Então, se você pegar um bilionário na tua frente, saiba que a tua fé, aquilo que você crê no Senhor Jesus Cristo, é muito mais valioso que você tem. Sabe por que as pessoas se humilham às vezes e ficam assim às vezes na frente de um bilionário, de uma pessoa poderosa? Porque você não está convicto na palavra. Porque se você estiver convicto na palavra, você olha até de cima para baixo. Porque o que você tem é muito mais valioso do que ele tem. Porque o que você tem vai durar para sempre, o que ele tem não vai durar para sempre. A Bíblia fala, se você for ver lá na palavra daquele homem que tinha lá tanta coisa e botou em celeiros, e a Bíblia chamou ele de louco, porque a tua alma vai ser chamada a tua alma nessa noite. E se você está com o teu bilionário ali na frente e ele é um ateu, você sabe para onde ele vai se ele morrer essa noite. E você também sabe para onde você vai se você morrer essa noite. Qual tem mais valor? Algo que pode te sustentar por 60, 70, 80 anos, ou algo que vai te sustentar a vida eterna? Qual tem mais valor? Qual tem mais valor? Você tem algo que vai te sustentar a vida eterna, e você vai ser rico a vida eterna. Sem problema nenhum. Você tem tudo sobrando e absurdamente. E com novidade de vida e com coisas, porque olha só o que Deus criou. Olha que coisas maravilhosas, as plantas, os passarinhos, os animais, os peixes, os cachorrinhos, os gatinhos. É coisa linda.
Deus disse que você não viu, olhos não viram, ouvidos não ouviram, aquilo que Deus preparou para nós. Então tem coisa maravilhosa, tudo já está na nossa conta, já está lá preparado para nós. Aí você pega um bilionário, você tem que olhar para ele e falar assim, cara, você só tem isso. Teu dinheiro só vai dar para isso. Coitado, você tinha que falar assim, nossa, coitado, o dinheiro dele só dá para essa terra aqui. E nós estamos plantando para a eternidade. Aí que está a diferença da fé. Porque quem não tem fé, olha no que está vendo. Aí você, se você está com a tua fé fraquejada, você se sente o pior dos homens. Às vezes você chegando num lugar a pé e o outro chegando de Ferrari. Nossa, quem sou eu? Você tem muito mais. Nossa, você só tem essa Ferrari. Quanto tempo vai durar essa Ferrari? 80 anos? E depois? Vai dar para usar no céu? Eu tenho Ferrari no céu. A minha Ferrari dá para ir de planeta para planeta. Olha só que coisa. Dá para ir para um planeta, para outro planeta. Agora, se você não crê, acha que isso é uma fábula, você vai ficar humilhadinho perto de um rico. Você vai ficar humilhadinho perto de um político que parece ser poderoso. Você vai ficar humilhadinho perto de um general que está um monte de estrelas aqui. Você vai falar, nossa, quem sou eu, coitadinho? Tem lá um bilionário, um general e o presidente da república. Você vai chegar lá e falar assim, coitados. Se eles não conhecem o Senhor Jesus, coitados. Você tem que falar assim, meu Deus, que pena que eu tenho deles. Eles só têm dinheiro para essa terra, eles não vão... O que vai ser deles? Vão ficar peladinho, só de carninha e ossinho, ou só ossinho, a carninha vai... Só ossinho, sem nada. Sim, a medalha não tem mais. A medalha não tem mais, irmãos. A medalhinha, os títulos, não tem mais. No caixão só vai estar o cara ali, só as ossinhos. Você tem que ficar com pena, irmãos. Por isso que nós temos que evangelizar as pessoas. Para que elas tenham condição de viver a vida eterna. Creia nisso. Viva isso, pregue isso. Ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, a mais, nós não vimos, mas amamos. Aí, por isso que a nossa fé vale mais do que ouro, e Deus se revelou para nós, porque senão a gente também não ia ver. Graças a Deus, Deus se revelou a nós, abriu os nossos olhos, para que nós pudéssemos enxergar isso pela fé, porque ninguém aqui viveu com Jesus Cristo. Pedro aqui, ele tinha vivido com Cristo, ele tinha andado, vocês não, porque ele estava pregando isso aqui, provavelmente isso aqui foi escrito lá por 64 anos, depois que Jesus já tinha morrido. Então tinham pessoas ali que não conheceram a Cristo, só os mais velhos. E muitos que eram mais velhos não tinham andado com Cristo, ele andou. A palavra dele ali, quando ele escreveu, ele tem mais força, porque ele andou com Cristo. Paulo não andou com Cristo, mas Pedro andou com Cristo, João andou com Cristo, eles comeram com Cristo, eles dormiram com Cristo, eles abraçaram Cristo. Olha a força que isso aqui tem. E ele está falando para pessoas que não viram, você não viu, eu não vi. Nós não aceitamos a Cristo porque Ele apareceu em carne e osso para nós. A mais no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. Porque aí acabou a nossa fé. A hora que chegar Jesus, acabou, não precisamos mais crer, agora a gente vai ver. Agora nós vamos ver, vamos experimentar. Aí não precisa fé. Olha, eu preciso agora fé. Não, a fé já foi. A salvação da vossa alma. Tua alma salva. A tua família salva. A nossa igreja salva. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça, a vós outros destinada,
investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Perscrutar. É difícil, hein? É difícil a palavra e é difícil a explicação dessa palavra. Fala para o seu irmão, examina a palavra. Senão você vai cair do cavalo. Né? Que você caia que nem Paulo, né? Que daí Jesus que mandou ele cair do cavalo. Mas se a gente não examina a palavra, a gente cai em cada furada. O que a Bíblia está falando aqui? Os profetas, irmãos, eles não tinham a revelação de Cristo. Eles tinham um pouquinho. Se você for lá ler no capítulo 9 de Daniel, versículo 24, 25, você vai ver que Daniel fala lá do final dos tempos, mas ele não tinha a profundidade do que realmente aconteceria. Então aqui está dizendo que eles pregaram para nós. Nós temos isso, olha que bênção, porque eles profetizaram, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, e nós temos a revelação da palavra de Deus. Eles não tinham isso, eles ficavam imaginando como é que ia ser. Isaías falou lá do Cristo, Isaías falou de tudo que Jesus ia padecer, mas não sabia quando, como, se realmente era aquele o Salvador. Se a coisa fosse tão clara, quando Jesus estivesse vindo, todos já sabiam, não, é Jesus, olha, esse aí que é o Jesus do Isaías, é o Jesus de Daniel, é o Jesus de Moisés. Eles já saberiam isso. Obrigado, Rione. Mas não ficou claro, eles não estavam tendo um entendimento claro da palavra. Nós temos esse entendimento pela revelação do Senhor Jesus Cristo. Nós temos, pelo Espírito, e eles eram inspirados pelo Espírito Santo, mas que não revelou tudo. Para nós está sendo claro, Jesus morreu, enviou o Espírito Santo, ele vai nas profundezas do coração do Pai, ele sabe tudo o que o Pai pensa. A Bíblia nos revela, através do Espírito Santo, as palavras aqui nos revelam as profundezas do coração do Pai. A Bíblia nos mostra o caráter de Cristo, o caráter de Deus. A Bíblia nos mostra quem é Deus, nos mostra como Ele pensa. E o Espírito Santo nos revela isso profundamente, e nos revela quem é Cristo. Hoje nós não precisamos ficar assim, sabemos mais ou menos. Não, Deus revela, e vai revelando, e nós vamos sendo cada vez mais cheios desse entendimento, discernimento de quem é Cristo, de quem é Deus, do caráter de Deus, do amor de Deus. Por que o mundo hoje não entende o amor? Eles acham que amor é, o amor, então pode tudo, porque é o amor. Porque eles não entendem o amor de Deus. Para eu entender o amor de Deus, nós precisamos estudar a palavra, conhecer o que é o amor. Ir lá no livro de Coríntios, entender o que é o amor, ver como que é o amor. O amor não é só, amorzinho e tal. Não, o amor é diferente, o amor vem com juízo, o amor também tem disciplina, o amor tem obediência. O amor, ele vem junto com um monte de coisa. Esse é o amor de Deus. Para eu entender um pouquinho do amor de Deus, eu tenho que estudar a palavra. Eu precisaria ficar aqui um ano inteirinho falando do amor de Deus. Não é assim. Então o mundo não entende, por isso que eles não entendem a palavra. Diz, não, meu Deus não faria isso. Não, meu Deus é assim. O meu Deus não, meu Deus não. Meu Deus é amor. E quem é amor não manda ninguém para o inferno. Então está todo mundo salvo, porque as pessoas não entendem o amor de Deus. E graças a Deus, nossos olhos foram abertos, os profetas profetizaram para que a gente entendesse, junto agora com a palavra e junto com o poder do Espírito Santo que nos revela. A maioria das igrejas, uma boa parte das igrejas,
pregam esse versículo aqui, dizendo que os anjos queriam pregar o evangelho. Não é isso. Se você for estudar, não é isso. Não é isso. Os anjos aqui, essa palavra aqui, perscrutar, no grego, isso aqui foi escrito no grego. E quer dizer, a curiosidade, observar, é ficar olhando assim, como é que vai ser isso? Eles não têm o entendimento, eles queriam ter o entendimento, porque eles estão lá com o Pai. Eles estavam lá com os profetas, eles eram usados no Velho Testamento, eles iam, o anjo do Senhor, o anjo tal, e eles iam, eles estão ali com Deus e estão vendo tudo acontecer. Jesus não morreu pelos anjos. Não teve anjos que foram caídos? Será que não passou na cabeça deles, poxa, mas Jesus podia morrer pelos anjos caídos? Eu acho que esse pastor deve ter pensado nisso, né, que falou. Que Jesus também morreu pelos anjos. Jesus não morreu pelos anjos caídos, para eles se arrependerem e irem para o céu. Jesus morreu por nós, porque nós somos filhos. Filhos, os anjos não são filhos de Deus. São criaturas de Deus, mas não são filhos. Nós somos filhos. Nós temos a herança. Então eles não queriam vir pregar o evangelho, eles queriam entender aonde vai chegar tudo isso. Eu quero entender isso, quero observar. Até os anjos queriam, me revela. Os anjos não sabem o dia e a hora que Jesus vai voltar. O Pai não revelou. E eles estão lá, olhando tudo, querem observar o que está acontecendo. Quantas noites sem sono os profetas, meu Deus, eu profetizei isso aqui, quem será que é esse homem? De onde que ele vem? Como é que vai ser isso? Quem que é esse que vai morrer no madeiro? O que ele vai vir fazer? Como é que vai ser isso? Isaías deve ter, meu Deus do céu, o que eu estou falando? Daniel, deu um nó. Começa a ler, às vezes a gente lê só um pouquinho, mas começa a ler. Você vai ver o pânico desses profetas assim. É pânico. É pânico. E eles tinham temor. Irmãos, olha o temor que eles tinham. Isaías, quando viu lá, meu Deus, eu vi isso aí, eu sou um homem ímpio. Eu sou um homem de lábios e olhos impuros. Misericórdia de mim. Porque ele sabia que ele tem que ser santo, nós temos que ser santo. Nós temos que nos santificar. Para isso eu tenho que ter temor de Deus. Amém, irmãos? Nós vamos orar agora. Então você que está nos assistindo, que Deus te abençoe. Que essas palavras entrem no seu coração, que você possa realmente crer de todo o teu coração naquilo que está sendo pregado, porque isso vai acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.